Olá, bem-vindos a mais uma análise econômica da BTG Pactual Asset. Eu sou Rodrigo Fontinelli e hoje eu estou com a presença da Stephanie Birman, economista e sócia aqui do BTG, para contar aqui para a gente os principais eventos econômicos que marcaram setembro e as principais atualizações. Stephanie, bem-vinda. Setembro foi um mês com muita volatilidade, né? Qual foi o principal evento que marcou o mês passado e o que você pode trazer para a gente de novidade já do começo de outubro? Bom, obrigada, Rodrigo. Olha, realmente o mês de setembro foi um mês com bastante volatilidade e outubro parece que está continuando nessa mesma tendência, vamos dizer assim, do mês passado. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu, o que foi essa volatilidade. Bom, se a gente olhar, o principal evento foi a abertura da curva de juros americana, ou seja, se a gente olhar as taxas de juros nos Estados Unidos, elas subiram bastante. E um outro fenômeno importante é que a parte mais longa, ou seja, a taxa de juros de 10 anos abriu muito mais, ou ela subiu muito mais do que a taxa, por exemplo, de 2 anos. A taxa de 2 anos subiu em torno de 15 bases e a taxa de 10 anos subiu quase 50 bases. Se a gente olhar no mês de outubro, ela tem uma abertura ainda maior. Então a gente teve, na verdade, uma inclinação da curva. O que explica esse movimento e quais são os impactos desse movimento também para as outras economias? Acho que alguns fatores ajudam a explicar isso. Bom, primeiro, se a gente olhar de fato, acho que o que explica mais esse curto prazo, a economia americana, ela segue mostrando uma resiliência, mercado de trabalho aquecido. Então esse é um dos pontos. Um outro ponto é que as pessoas estão discutindo, bom, se a economia está muito resiliente, será que a taxa de juros neutra, a taxa de juros de equilíbrio nos Estados Unidos é um pouco maior do que era pré-pandemia? Bom, a gente tem o prêmio fiscal, que hoje em dia é um pouco maior. O que é esse prêmio fiscal? E ele entra também nessa taxa de juros de equilíbrio. Olha, a dívida americana, ela era, antes da pandemia, menos de 100% do PIB, era 80% do PIB, hoje ela é 100%. E se nada for feito em termos de mudança, dos pacotes fiscais, das medidas que foram tomadas ali durante os últimos anos, essa dívida ela vai para 120% do PIB. O déficit nominal é bastante elevado, é mais de 7% do PIB. Então, o prêmio fiscal, ou seja, as pessoas não se preocupavam com essas contas fiscais americanas e hoje se preocupam um pouco. Por quê? Porque também tem medo de uma revisão da nota de crédito, ou seja, dos Estados Unidos para baixo. A gente teve lá no mês de agosto uma agência, a Fitch, revisando a nota de crédito dos Estados Unidos, da dívida americana, ou seja, elevando marginalmente a chance de um não pagamento, ainda que é muito marginal. E agora, durante o mês de setembro, a gente teve também muita discussão no Congresso americano para ver se ia aprovar ou não o orçamento para o ano de 2023 e 2024. E por que tem essa grande discussão e o que isso impacta, por exemplo, a dívida? Bom, o Congresso americano está bem dividido, a Câmara é republicana, o Senado é democrata, e se eles têm uma dificuldade, por exemplo, de aprovar um orçamento, essa dificuldade ela está muito na questão de cortar gastos. Então, quando, vamos dizer assim, o investidor ele olha para frente, vê que a dívida americana tem uma perspectiva de alta, quando a gente olha no curto prazo, os congressistas também não conseguem chegar num acordo para uma medida, vamos dizer assim, pequena. Então, a perspectiva é que, bom, será que esse prêmio de risco ele não tem que ser maior? Então, será que a taxa de juros, será que eu não vou exigir uma taxa de juros longa, vamos dizer assim, maior para eu comprar esse título? Então, é muito com base nisso, Então, a economia mais forte, esse prêmio fiscal um pouquinho maior, que ajudam a explicar, vamos dizer assim, essa dinâmica da curva de juros americana. Então, acho que esses são os principais pontos. Stephanie, assim, então a gente viu a curva de juros abrindo, o 10 anos abrindo mais, por conta dos pontos que você trouxe aqui. Você acha que o Fed, qual é a posição dele sobre taxa de juros? Você acha que ele já parou de subir, ele vai de fato cair e essa taxa está muito esticada para os 10 anos? Qual é a nossa opinião sobre isso? Acho que em relação ao Banco Central, acho que assim, a taxa de juros ela está muito próxima do ponto mais alto, A taxa hoje nos Estados Unidos, está em 5,4%. E aí a nossa avaliação é o seguinte, olha, ela está muito próxima desse nível mais alto. O que vai determinar se ele vai subir mais uma vez ou não, que hoje essa é a grande discussão. A gente teve ali no início de outubro o relatório de mercado de trabalho nos Estados Unidos, que é o payroll, e ele veio muito forte, Então, só para vocês terem uma ideia, a gente estava numa tendência de desaceleração. A média dos últimos 3 meses, antes desse report, estava rodando
rodando ali abaixo de 200 mil. Veio esse report que é referente ao mês de setembro e a criação de vagas foi de 336 mil. É muito forte, né? Então, se a gente pensar que a média estava rodando abaixo de 200 mil e esse último mostrou uma criação de vagas de 336, é que realmente é forte. Além disso, teve uma revisão para cima dessa criação de vagas. Então, se a gente olhar a média dos últimos 3 meses, né, para a gente também não ficar, tem volatilidade nesses indicadores, a média dos últimos 3 meses está em quase 270 mil. É um número que acho que é bem acima do que o Fed gostaria, né? O Banco Central americano. Minha avaliação, acho que ele gostaria de ter um número abaixo de 200 mil, né? Mostrando uma tendência de desaceleração, que era exatamente onde a gente estava vendo, né? É uma tendência. Então, acho que esse é um report que aumenta a chance do Fed subir mais uma vez nesse ano? Sim, acho que aumenta. A gente ainda vai ter, o que vai ser importante olhar, né? A gente ainda vai ter um dado de CPI, que é a inflação americana, né? Que é super acompanhada, que vai sair ali em meados do mês de outubro. Se essa inflação for acima de 0,30, o núcleo que tira aí os dados voláteis de gasolina e alimentos, provavelmente o Fed vai acabar subindo. Se for um dado mais fraco, que é um pouco até do que a gente tem, acho que vai ficar um pouco na dúvida. Uma questão que também está sendo debatida é o seguinte, se a gente olhar nesse cenário de abertura de curva americana, eu falei que uma grande parte do movimento foi na parte mais longa e que não é dependente do Fed ou da economia de maneira geral, tem uma questão fiscal. Dado isso, a gente teve um aperto de condições financeiras muito forte. O que essas condições financeiras? Abertura de juros, o dólar global ficou mais forte. Então, quando a gente leva isso em consideração, tem, por exemplo, a presidente do Fed de São Francisco, ela falou, olha, essa aperto de condições financeiras, ele substitui uma alta de juros. Então, por isso que mesmo com o report, vamos dizer assim, com esse dado de mercado de trabalho tão forte, não é, vamos dizer assim, certeza ou uma chance altíssima que o Fed vai subir, porque tem um pouco dessa discussão. Se a gente olhar também no início de outubro, pré essa divulgação do dado de emprego, se a gente olhar os membros que falaram do Fed, foram membros no sentido de não subir a taxa de juros, né? Se a gente olhar na última divulgação dessa projeção de Fed Funds para esse ano, são 19 membros, né, do Fed. Desses 19, 7 não queriam subir. Se a gente fizer hoje a conta, para mim, 7 estaria, vamos dizer, antes do payroll, estaria talvez mais próximo de 8, alguma coisa nesse sentido, por conta desse aperto das condições financeiras. No entanto, o mercado de trabalho realmente veio muito forte, com uma revisão para cima. Acho que isso pode eventualmente mudar um pouco essa configuração, mas o fato é que a maioria, embora esses membros estavam mais vocais, os membros que não queriam subir, eles estavam bem vocais no início de outubro de não subir, essa parte do mercado de trabalho pode mudar um pouco essa avaliação. Então, assim, olhando para frente, assim, se o Fed também subir, provavelmente é só mais uma vez, então, mesmo com esse report, a gente está com a taxa muito próxima está muito próxima, vamos dizer assim, do nível mais alto, e aí vamos olhar para frente. Olha, o Fed disse na reunião de setembro, né, da decisão de juros, que ele só vai cortar os juros ali no final do ano de 2024. O Fed, na verdade, colocou apenas 50 bases de juros. O que é 50 bases de corte de juros? A taxa final de 2024, né, a mediana da projeção dos membros do Fed, está em 5,1%. Né, para uma projeção de 5,6% para o final desse ano. Ou seja, é um corte pequeno. Né? É um corte pequeno e bem abaixo do que hoje está precificando no mercado. O mercado tem uma taxa de juros mais baixa, né? Depende ali do dia, mas está em 4,70 por volta desse valor. Então, assim, se a gente acredita na projeção do Fed, a gente poderia ter até uma abertura maior nessa parte mais curta, porque a parte mais curta precifica uma taxa final para o ano de 2024 de 4,7%. O Fed vê 5,1%. A nossa avaliação é que vai estar muito mais próxima, a gente acha até que vai estar em 4,3%. Nossa avaliação é que o Fed, ele inicia um ciclo de corte de juros no segundo semestre do ano que vem. Então, a gente acha que ele não corta do primeiro semestre, de fato, o mercado tem algum prêmio de corte que a gente acha que não vai acontecer, mas a gente acha que depois o Banco Central começa um ciclo de corte. E aí poderia até ser mais forte do que esse meio que o Fed diz que vai fazer para o ano que vem. Sim, mas eu não apostaria nisso agora, porque o Fed ainda pode subir mais uma vez, o Fed não vai confirmar os prêmios de corte que tem no primeiro semestre, então é muito lá para frente. Então eu não acho que é uma aposta, vamos dizer assim, que vale nesse curto prazo. E como é que esse ciclo de corte de juros e a curva americana afetam mercados emergentes como o nosso, por exemplo?
Esse é um ótimo ponto, porque assim, no fundo, essa abertura de juros americana, vamos pensar nos países emergentes, né? Um ponto que é muito importante é a taxa de câmbio, né? Que vai mostrar, no fundo, esse diferencial de taxa de juros. Se a taxa de juros sobe muito nos Estados Unidos, aqui no Brasil, as pessoas também vão exigir uma taxa maior, né? Porque, no fundo, a taxa de juros americana ela ficou mais atrativa, né? Bem mais atrativa. Então, o que a gente observou durante o mês de setembro, a gente também está observando agora no mês de outubro, é um fortalecimento do dólar, né? Então, o dólar ficando mais forte e esses países emergentes, obviamente, ficando com as moedas mais fracas. E aí, a projeção de inflação, né, desses países também vai subir. Então, vamos pensar no Banco Central aqui do Brasil. Se a gente olhar a projeção que foi divulgada na última decisão do Copom, a projeção de inflação para o ano de 2025, que é, vamos dizer, o horizonte relevante ali do Banco Central, estava em 3,1%, tá? Que é marginalmente acima da meta, que é 3%, tá? Com a depreciação do câmbio, o câmbio daquela reunião era 4,90. Hoje o câmbio está acima de 5, né? Quando a gente roda os modelos do Banco Central com uma atualização da taxa de câmbio, essa projeção de 3,1% ela vai subir. Vai para 3,2, 3,3, vai depender, obviamente, de quanto que vai estar a taxa de câmbio ali na próxima decisão do Copom, das expectativas de inflação, etc., mas muito provavelmente vai subir. Se for para alguma coisa, por exemplo, mais próxima de 3,3%, né, vai subir aí 10, 20 vezes, se é 3,3%, mostra que a taxa de juros final desse ciclo deveria ser mais próxima de 10%. O mercado precifica mais do que isso. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque quando estava em 3, e a taxa de juros que era utilizada nessa projeção de 3% era 9%, no fundo, o Banco Central estava chancelando um cenário de taxa Selic terminal de 9%. Hoje a taxa Selic é 12,75%. Então, esse é o grande ponto. Essa taxa final é que está mudando, né? Então, eu acho que a gente está indo nessa direção de uma taxa de juros terminal realmente maior por conta desse cenário externo que está limitando esse espaço. E foi isso que aconteceu justamente no final do mês passado, que foi, inclusive aqui no Brasil, uma reprecificação da curva também nessa parte mais longa, um pouco mais para cima. Então, a gente viu também o segundo corte da taxa Selic em setembro. Você acha que esse ritmo pode acelerar e de que forma essa velocidade da queda da taxa de juros influencia daqui para frente? Na verdade, agora eu acho o seguinte, né? O Banco Central é uma discussão agora, será que ele pode desacelerar o ritmo de corte? Acelerar com o cenário que a gente tem hoje fica improvável. Ele está com a taxa de juros em 12,75, a taxa de juros seria, vamos dizer, para o cenário de hoje em 10%, assim, alguma coisa nesse cenário. Então, acelerar para 75 pontos base não faria sentido, né, com esse ambiente internacional. Ele vai desacelerar, então, de 50 para 25, dado que o cenário ficou mais incerto? Também acho que não. Acho que o Banco Central, no fundo, o que ele falou é o seguinte, olha, eu posso manter o meu ritmo, né, de 50 pontos base nas próximas decisões. Foi isso que o Banco Central falou na última reunião. Então, acho que ele manter esse ritmo de 50 pontos base é o que ele vai fazer. E vai atualizando mais para frente. Acho que não é para agora. Agora, no fundo, o que ele está fazendo é revisando a taxa terminal dele. Acho que o ritmo de corte, nesse momento, ele deve ser mantido em torno desses 50 pontos base. Que traria para o final do ano uma taxa que a gente espera terminar... De 11,75. A taxa Selic seria de 11,75, exato. Então, a gente tem aí mais pelo menos um corte. São dois cortes de 50 pontos base. Maravilha. Exato. E o fiscal, Stephanie, como é que você vê o nosso cenário aqui no Brasil, dos avanços, enfim, dessa parte fiscal que a gente vem tendo aí nos últimos meses? Em relação ao fiscal, acho que a gente não viu uma mudança significativa no último mês, mas no mês de outubro eu espero que algumas medidas, pelo menos que foram propostas pelo governo para aumentar a arrecadação, para tentar chegar mais próximo da meta de 0% de déficit em 2024, elas vão ser aprovadas. Então, a taxação dos fundos exclusivos, a taxação da rentabilidade das aplicações lá fora, acho que, na verdade, as duas votações elas estão marcadas para o dia 24 de outubro, então isso deve andar. Além disso, tem uma discussão em relação ao fim dos juros sobre capital próprio. Acho que, de maneira geral, essas medidas elas resolvem um problema fiscal? Não, mas são medidas que vão na direção correta. Então, acho que é isso que a gente está observando. Beleza. E Europa e China são dois mercados que a gente acompanha bastante, tem bastante relação comercial com a gente aqui. Como é que você está vendo esses dois mercados em relação ao âmbito econômico geral?
Acho que em relação à Europa, né, diferente dos Estados Unidos, que ainda tem, vamos dizer, uma ameaça de subir juros, né, ainda tem uma discussão, o ciclo de juros, né, não terminou. Na Europa, o Banco Central Europeu subiu em setembro a taxa em 25 pontos base para 4%, mas sinalizou que não deve mais subir os juros, ou seja, a taxa deve ser mantida em 4%. E, de fato, quando a gente olha a inflação, ela teve uma desaceleração importante, então estava rodando em 5,3%, o núcleo da inflação foi para 4,5%, surpreendeu para baixo. Então, acho que isso sustenta, né, pelo menos por enquanto, essa estabilidade na taxa de juros. E na China, acho que o que vale falar, assim, os dados, de maneira geral, eles têm vindo mais fortes do que o esperado. Então, eu diria que há um mês atrás, ou um pouco mais, as pessoas estavam com medo de um crescimento, de repente, mais próximo de 4% nesse ano. Então, a gente viu que esse não é o caso. A gente está com uma projeção de 4,9%, produção industrial, os PMIs, vendas no varejo um pouco mais fortes do que o esperado, então reforçando esse crescimento ali mais próximo de 5%. Agora, a tendência, de maneira geral, ainda é de desaceleração. Então, para o ano de 2024, a gente continua com uma projeção de 4,2%. E quando a gente olha o setor imobiliário, é um setor que ainda está muito fraco. A gente não vê medidas, vamos dizer assim, tem medidas de estímulo, o governo tem adotado uma série de medidas de estímulo, mas não o suficiente para reverter, vamos dizer assim, essa desaceleração que a gente continua vendo em vendas de casa. Então, a nossa avaliação é um setor de imobiliário que está fraco, mas apesar disso, a economia de maneira geral está se mantendo, até surpreendendo um pouco para cima nesses últimos meses. Para a gente olhando para frente, Stephanie, o que você acha que são os principais eventos do mês de outubro e como é que a gente está olhando o mercado, dado esses últimos dados que você trouxe, o mês de setembro não tão fácil assim, o que a gente está olhando para frente? Acho que o mais importante agora vai ser olhar esse dado de inflação dos Estados Unidos, que vai sair no dia 12 de outubro. Ele vai ser bem importante para determinar ali realmente se o Fed vai subir ou não a taxa de juros. Então, esse é um principal ponto. E a outra questão é analisar a própria comunicação do Banco Central americano. Por quê? A gente viu um mercado de trabalho muito forte, mas se a gente olhar, a parte curta da curva americana não está abrindo muito, ela está de certa forma ancorada. Por quê? Porque muitos membros do Banco Central americano colocaram essa opção de não subir, das condições financeiras eventualmente já tendo feito esse trabalho. Então, se o Fed começar a mudar e falar o seguinte, não, olha, o mercado de trabalho está muito aquecido, o Fed precisa subir mais, enfim, continuar mais essa ameaça, eu acho que aí a gente poderia ter um movimento maior nessa parte curva, nessa parte curta, que vai impactar o dólar, que vai impactar de novo essas economias emergentes. Então, obviamente a inflação e os comentários do Banco Central americano, né, que de fato podem trazer um impacto importante na curva de juros. Então, vai ser um olho aqui dentro, por óbvio, onde a gente está, mas também um olho lá fora, principalmente no mercado americano. Como o próprio Banco Central aqui tem falado, o cenário internacional tem sido assim, determinante para os movimentos, né, para o preço dos ativos aqui dentro. Então, assim, a gente vai continuar monitorando, obviamente, o cenário lá fora. Stephanie, obrigado. Essa foi a nossa análise econômica de outubro. Acompanhe a gente nas principais plataformas LinkedIn, YouTube e nas plataformas de podcast.